Olá, hoje eu vou tratar de duas excludentes de ilicitude que são muito diferentes teoricamente falando, mas que na prática podem trazer alguma confusão. Eu vou falar do estrito cumprimento do dever legal e da diferença, no caso concreto, do estrito cumprimento do dever legal para a legítima defesa. É algo que pode trazer confusão na prática. Então, vamos lá. O estrito cumprimento do dever legal é uma causa de exclusão da ilicitude. A mesma coisa a legítima defesa. Ela é também uma causa de exclusão da ilicitude. Então, quando um oficial de justiça, por exemplo, cumpre uma ordem, um mandado de busca e apreensão dentro da casa de alguém, e ele entra na casa de alguém sem o consentimento do morador, esse oficial de justiça ele pratica um fato típico de violação de domicílio. Entretanto, esse fato típico de violação de domicílio, essa conduta, não será ilícita, porque está amparada no estrito cumprimento do dever legal. Veja um raciocínio. O ordenamento jurídico não pode ser contraditório. Se o oficial de justiça entra na casa de alguém cumprindo uma ordem judicial legal, essa ordem judicial legal, ela não pode ser ilícita, ela não pode contrariar o ordenamento jurídico, senão existiria uma confusão completa no ordenamento jurídico. Então, o oficial de justiça que entra e cumpre um mandado judicial de busca e apreensão sem o consentimento do morador, ele pode, em tese, praticar um fato típico de violação de domicílio. Mas esse fato típico de violação de domicílio não vai ser ilícito porque está amparado no estrito cumprimento do dever legal. E aqui é interessante que a gente entra numa zona de exceção, porque nós sabemos já que a tipicidade, ela indicia a ilicitude. Se o fato é típico, em regra, ele é antijurídico. Agora, o fato típico não será antijurídico se, excepcionalmente, existir uma excludente de ilicitude. E, nesse caso do oficial de justiça, existe uma excludente de ilicitude. Ele entrou amparado numa ordem judicial, então ele agiu em estrito cumprimento do dever legal. Então, ele praticou um fato típico, e a gente sabe que o fato típico, em regra, é ilícito, mas esse fato típico, excepcionalmente, não pode ser considerado ilícito porque o oficial de justiça está amparado numa causa de exclusão da antijuridicidade. Ele está amparado no estrito cumprimento do dever legal. Se o estrito cumprimento do dever legal se representa nessa hipótese, a legítima defesa é algo diferente. A legítima defesa tem como pressuposto fático uma agressão injusta, atual ou iminente. Então vamos imaginar que A vai dar um tiro em B, está prestes a dar um tiro em B, está prestes a praticar uma agressão injusta em relação a B, e B reage a essa agressão injusta com um tiro em A, matando A em legítima defesa. Então vejam que os pressupostos para essas duas causas de exclusão da ilicitude, embora elas tenham a mesma natureza jurídica, os pressupostos são diferentes. O pressuposto do estrito cumprimento do dever legal é o oficial de justiça realizar uma conduta amparado numa ordem legal. O pressuposto fático da legítima defesa é a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente. E aí o agredido, para conseguir se defender, ele acaba também causando uma agressão, e essa agressão dele é justa ao invés de injusta, porque foi amparada na legítima defesa. Então, eu vou dar um caso concreto que pode trazer a confusão. Teoricamente, vimos que é muito diferente. Os pressupostos são diferentes. O pressuposto do estrito cumprimento do dever legal é o cumprimento de uma ordem legal. O pressuposto fático de uma legítima defesa é a agressão injusta, atual ou iminente, e você reagir a essa agressão injusta com uma agressão justa. Então, pressupostos fáticos são completamente diferentes. Agora, vamos imaginar que policiais invadam uma determinada comunidade para prender um traficante. Existe uma ordem judicial legal e os policiais, dando cumprimento, dando efetividade a essa ordem judicial legal, eles entram numa comunidade para prender um perigoso traficante de drogas. Existe ali, então, uma reação por parte do grupo criminoso com vários tiros disparados na direção dos policiais. Há uma troca de tiros generalizada e 6 traficantes vêm a falecer. Os policiais, nesse caso concreto, mataram em estrito cumprimento do dever legal.
Vejam que eles estavam dando cumprimento a uma ordem, houve uma troca de tiros generalizada e eles, para cumprirem essa ordem, eles acabaram, nessa troca de tiros generalizada, acabaram matando 6 traficantes. Estrito cumprimento do dever legal. Vejam que eles praticaram um fato típico de homicídio, mas esse fato típico de homicídio não será um fato ilícito, porque está amparado nessa excludente de ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal. Agora, por que não existe legítima defesa nesse caso? Não existe legítima defesa porque a troca de tiros era generalizada entre policiais e traficantes. Agora, se você puder identificar numa situação concreta uma agressão individualizada a um policial e uma reação do policial individualizada ao traficante, aí haverá legítima defesa. Então vamos para esse mesmo exemplo concreto. Policiais vão cumprir uma ordem numa comunidade, traficantes recebem os policiais com tiros. Há uma troca de tiros generalizada, eu já disse que nesse caso haverá estrito cumprimento do dever legal se houver morte dos traficantes por parte dos policiais, mas vamos imaginar agora algo além do que já foi falado. Vamos imaginar que o traficante João entre numa viela da comunidade e o policial Pedro vai atrás do traficante João. E o policial Pedro, ao buscar individualmente o traficante João, ele é agredido com um tiro. O traficante dispara um tiro em face do policial. E o policial reage a esse tiro em face do traficante e mata o traficante. Nesse caso aqui, que houve a possibilidade de individualizar a agressão do traficante ao policial, haverá legítima defesa. Então, na verdade, haverá uma causa de justificação dentro de uma causa de justificação. A legítima defesa terá sido praticada dentro de uma outra causa de justificação, que é o estrito cumprimento do dever legal. Então vejam, troca de tiro generalizada, morrem alguns traficantes, estrito cumprimento do dever legal. Existe a possibilidade de individualização da agressão e reação individual a essa agressão individual, agressão injusta, vai haver legítima defesa. Vai haver uma causa de justificação, legítima defesa, dentro de outra causa de justificação, estrito cumprimento do dever legal. Então, cuidado para não confundir na hora da prova. Se houver troca de tiro generalizada, estrito cumprimento do dever legal. Se puder individualizar uma agressão injusta contra um policial e o policial reagindo a essa agressão injusta, se ele reagindo a essa agressão injusta venha matar um traficante, haverá legítima defesa. É lógico que eu estou partindo aqui da premissa de que houve proporcionalidade e necessidade, tanto no caso do estrito cumprimento do dever legal, quanto no caso da legítima defesa. Eu estou partindo da premissa de que os pressupostos estão presentes. Outra coisa é falar em excesso. Se houver excesso, tanto no estrito cumprimento do dever legal quanto na legítima defesa, esse excesso terá que ser identificado se ele é doloso ou se ele é culposo, e o agente, o funcionário público, o policial que agiu em excesso, responderá pelo excesso, seja a título de dolo, seja a título de culpa. Eu espero que eu tenha colaborado efetivamente para os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.